Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectar-se. Hoje eu tenho uma pessoa extremamente especial e importante na minha vida, na verdade, da vida da minha família. O Dr. Evandro Amorim. Ele é médico pediatra, formado pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, com residência em pediatria pela Universidade Federal do Paraná. Pós-graduado em neurodesenvolvimento e seus transtornos. Ele atua há mais de 10 anos com um olhar integral à criança e à família. Também é fundador da Clínica Mind. Vamos conversar sobre os principais desafios que a gente enfrenta na infância, os primeiros anos de vida, a saúde, desenvolvimento e também sobre o lindo projeto da Clínica Mind. Com vocês, doutor Evandro Amorim. Doutor, nossa, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, porque eu sempre me emociono, né? Mas é que é importante, assim, quando eu criei o podcast, eu criei ele pensando em ajudar as pessoas, em levar o conhecimento de todas as pessoas que eu trago para as pessoas, ou que elas possam ser futuras clientes, mas as que não possam saber um pouquinho de como é que é, das coisas que a gente tem o acesso. Então eu agradeço demais o doutor tá aqui com a gente, que eu sei que é bem complicado, a rotina é bem complicada, né? Mas obrigada por ter aceitado estar aqui. Agradeço o convite e partilho do mesmo pensamento. É uma honra a gente poder disseminar informação de qualidade. Sim. Hoje em dia a gente vive um boom de quantidade de informação e a gente acaba tendo contato com muita informação ruim. Sim. Então é super importante ter esse canal para a gente disseminar cada vez mais conteúdo de qualidade. Amém. Verdade, obrigada. Então tá, doutor. Muitas coisas que a gente já quer saber, né? Vamos lá. Doutor, desde pequeno, já sabia que queria ser médico? Teve algum estalo em algum momento? E como que fazer medicina chegou na pediatria? Porque às vezes tem muitas pessoas que, não, pediatria não, vai para outras áreas, né? Cirurgia plástica, hoje em dia é uma loucura. Mas como que foi? As áreas estéticas, de uma forma geral, estão muito em alta hoje em dia. Áreas que têm procedimentos estão muito em alta e a pediatria tem ficado cada vez mais para trás, infelizmente. As áreas clínicas estão em desuso, digamos assim, deixando de ser escolha para a maioria dos estudantes de medicina, infelizmente. E para mim é um prazer falar de pediatria, porque eu amo o que eu faço e acho que a gente precisa convocar cada vez mais médicos para essa área. Sim. Mas pode parecer clichê, piegas, mas desde criança eu queria ser médico. Eu não tenho nenhum tipo de formação, vínculo com isso na família, não tenho ninguém médico na família, mas desde cedo eu gostava dessa área médica e eu tinha um pediatra desde pequeno, que eu lembro que era muito acolhedor, eu gostava de estar lá, então eu já tinha uma imagem muito positiva do meu pediatra. Sim. Mas foi efetivamente quando eu comecei no ensino médio que eu voltei os olhares para medicina e tudo mais. E inicialmente eu queria fazer medicina voltado para a estética. Eu pensei em fazer plástica, como você mesmo falou. E ao longo logo das primeiras cadeiras de cirurgia, eu já percebi que aquilo ali não era pra mim. E logo de cara eu já me apaixonei pela pediatria. E me apaixonei por esse universo materno-infantil como um todo. Num primeiro momento fiquei com algumas dúvidas em fazer obstetrícia, depois pediatria. Mas logo no final ali eu já decidi por pediatria mesmo. E aí foi um trilhar de caminho voltado totalmente pra isso. Desde cedo, com um foco muito grande em consultório. Que eu sempre quis desde cedo focar as minhas atividades em consultório. Olha só, chegou a trabalhar, eu não sei, tem residência, chegou a trabalhar em hospitais também, direto? Sim. A formação médica hoje são 6 anos para graduação de medicina, e aí vai variar o tempo de residência de acordo com a sua especialidade, né? Hoje a pediatria são mais 3 anos de formação, né, na especialização de pediatria, e aí mais alguns anos de subespecialidade se você escolher dessa forma. Então, por exemplo, endocrinologia pediátrica seriam mais 2 anos, tá? Então, eu fiz a pediatria, eu fiz a faculdade, fiz a pediatria, e aí, depois de me formar, eu já estava trabalhando dentro de rede hospitalar, plantão e tudo mais, mas antes de entrar na residência, eu trabalhei um pouco também como médico de família e comunidade, de unidade básica. Então, consegui ter um olhar muito amplo para a medicina geral antes de entrar na residência. Depois que eu entrei na residência, eu finalizei em Curitiba, no Hospital de Clínicas, e aí recebi uma proposta para trabalhar aqui em Balneário, na rede hospitalar. Vim para cá, me apaixonei, e desde então não saí mais de cá.
E aqui também é uma cidade É muito boa, gostoso, né? gostoso. É verdade. Qualidade de vida, né? Doutor, em que momento que surgiu o teu olhar que vai além da criança? Porque às vezes a gente brinca entre eu e as minhas amigas que todas vamos, né, no seu consultório, que o doutor ele não é só um pediatra, é o nosso psicólogo. Como que o doutor, onde que surgiu essa situação de cuidar além da criança, mas da família? Para mim é impossível olhar para a criança, querer resolver os problemas da criança sem olhar para a mãe. Sim. Né? Não só para o binômio mãe e filho, mas para todo o contexto familiar. Mas isso surgiu a partir de eu cair na vala comum. Eu me formei na graduação, me formei na residência e ao término da residência eu estava trabalhando em 5 hospitais, ultra mega sobrecarregado, fazendo o que eu não gostava, aplicando uma medicina que eu não estava acreditando. E a partir disso, eu cheguei até a pensar em desistir da medicina. Eu cheguei até a cogitar me mudar para Espanha, fazer gastronomia, mudar totalmente de área. Meu pai adorou, né? E aí depois eu entendi que não, que eu precisava mudar apenas o meu olhar para eu ser mais assertivo, para eu ter mais resolutividade. E foi isso que aconteceu. Então eu comecei a cair em diversas áreas de medicina integrativa, de outros olhares, mesmo psiquiatria, psicologia, para que eu conseguisse integrar diversas ferramentas para eu conseguir ter um olhar mais completo sobre a criança, mais integral efetivamente e ser mais assertivo e resolutivo nas minhas condutas. E aí foi a partir disso que eu realmente voltei a me apaixonar pela área e estou aqui desde então. Nossa, que show! Gente, tem coisas, né, que o caminho Deus faz, né? Os planos são sempre os deles. Vamos emergir aqui nas doenças de criança? Nos nossos problemas de mãe. Doutor, vamos lá. Vamos abordar primeiro o que é... A gente já tá primavera agora, né? Então, a gente já passou pelo tornado do inverno. Mas vamos aprofundar gripes e resfriados? Claro. Vamos lá. Esses dias eu estava vendo que existe um número X que a criança pode ter de resfriados durante o ano. Porque às vezes a gente acha que ou porque está na escola, ou porque não está, enfim. Como que isso é normal, a criança pegar tanto resfriado ou tanta gripe? Quando que a gente realmente deve se preocupar em agir de uma forma, né, mais considerada dentro disso? Isso vai variar muito de acordo com a idade da criança e se ela está exposta ou não. Tá. Então, principalmente os menores de 2 anos de idade, Sim. por conta de uma imaturidade imunológica própria da idade, eles estão mais suscetíveis a ter infecções. Quando a gente fala estar suscetíveis a ter mais infecções, não significa gravidade. Pelo contrário, a gente está falando de IVAs simples. O que são IVAs? IVAs são infecções de vias aéreas superiores sem gravidade. Então é aquela criança que vai ter, eventualmente, coriza, tosse, mas com bom estado geral, brincando, ativa, dormindo bem, comendo, tendo suas atividades diárias, ok. Tá. Isso é esperado nessas crianças, principalmente as que estão mais expostas, ou seja, aquelas que têm um irmão que está na escola e traz germes para dentro de casa, ou essas crianças que estão em contato na escola. Sim. Então, o que a gente espera? Estatisticamente, essas crianças vão apresentar aí cerca de 8 a 10 IVAs ao longo do ano. Isso já são 10 meses do ano. Tirando as férias de meio de ano e de fim de ano, é um por mês. Levando-se em consideração que um quadro desse se resolve em mais ou menos 2, 3 semanas, é praticamente semana sim, semana não. Mas, de novo, reforçando, sem gravidade, né? O impacto no dia a dia é baixo. Tá. A criança está bem. Quando começam a haver complicações, uso recorrente de corticoide, antibiótico, agravamentos, otites, rinossinusites, aí a gente precisa realmente pensar numa intervenção. Na verdade, a ideia é a gente prevenir isso. Existem formas de a gente trabalhar a saúde dessa criança, né? Mas idealmente, essas crianças, então, elas precisam de intervenções se a gente está vendo agravamentos. Tá. Vamos lá, um agravamento. Doutor, poderia dar um exemplo? Otite de repetição. Então, aquela criança que faz um resfriado e não melhora, ela mantém produção de muco e agrava com otite. Aquela criança que faz febre prolongada, que precisa sempre ir no pronto atendimento e acaba entrando no corticoide antibiótico. Essa criança precisa ser revista. Tá. Inicia com um quadro respiratório alto, mas logo evolui para um quadro de vias aéreas inferiores, com bronquiolite, crise de asma, chiado no peito, essas coisas, precisa ser revista também.
Ah, nossa, é coisa, né? Então, basicamente, aquelas crianças que têm coriza e tosse sem agravamentos, a gente entende que pode ser normal, esperado, a depender das exposições, mas é importante que a gente tenha um pediatra olhando para essa criança para a gente trabalhar prevenção e muitas vezes trabalhar doenças de base que confundem muito. Por exemplo, muitas dessas crianças que vivem doentes, que vivem com gripes, não são crianças que estão gripadas, são crianças que têm uma rinite de base não controlada, por exemplo. Sim. Né? E a partir do momento que o pediatra consegue olhar para isso, tratar as causas, tratar a doença de base, ela melhora dessa recorrência de quadros. Então a gente precisa estar muito atento às comorbidades que a gente chama, as condições de base que essa criança tem. Claro, às vezes é uma casa muito úmida, Exato. São coisas, é o meio, um ambiente ali que acaba atacando e a gente trata como se é gripe, mas não é uma gripe. Isso aí. Por exemplo, agora, essa época do ano é uma época de alergias sazonais que a gente chama. Então, assim, essa época de polinização, oscilações de temperatura ainda propiciam desencadeamento de quadros respiratórios. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, que esse último mês, as crianças estão muito mais doentes do que ali no mês de julho e agosto, por conta justamente dessa sazonalidade. Então, o pediatra vai levar em consideração tudo isso. Ah, entendi. Doutor, eu vou perguntar, mas qualquer coisa o doutor me fala, ó, a gente não pode responder. Claro. Porque eu sei que eu uso com a Ágata o Caloba, Previgripe. Eu não sei se a gente chama isso de remédio ou de fitoterápico, eu não sei qual é o nome certo para. Mas isso ajuda a controlar, ajuda no dia a dia. Vai depender muito de cada criança, mas sim, o Caloba é uma estratégia. O Caloba é um fitoterápico, é o Pelargonium-sidoides. Ele é um fitoterápico que ele ajuda a reduzir a multiplicação viral. Então ele pode encurtar o tempo de doença e a intensidade de sintomas. Então ele é muito interessante para a gente usar em quadros agudos, né? Prescrito pelo seu pediatra, porque precisa depender das condições de base da criança. O Previgripe já é uma linha da Veleda, que é uma linha de remédio homeopático, então é outra linha, fitoterapia é uma coisa, homeopatia é outra, mas que a gente pode unir como ferramentas para auxiliar no tratamento e prevenção dessas doenças recorrentes de outono e inverno. Bom saber. Eu sempre tenho em casa, né, porque me ajuda bastante. Doutor, vamos lá. Tá, hoje em dia, escolinha, normalmente, a Ágata foi muito bebê. Eu me arrependi, tirei. Aí, depois, ela voltou com 3 anos, né? Hoje, a Ágata, graças a Deus, assim, diminuiu muito o número dela ficar doente, de resfriado. Ela tá bem. Mas tem as outras coisas. É pé, mão, boca. É essas outras doenças contagiosas que passa, né? Isso é uma época do ano, porque às vezes nem se fala, às vezes vem como um vírus, né? Enfim, como a gente prevenir e quando tá já com a doença, qual é a melhor forma de a gente fazer um tratamento disso? Como a gente consegue ajudar a criança? Porque é bem triste, assim, quando tá bem severa. A maioria dessas doenças são doenças próprias da infância, que a gente chama. Então, são basicamente contágios que a criança tem maior tendência de ter justamente nessa fase e que servem até como um estímulo imunológico para criar defesas. Então, por isso que são doenças muito mais comuns em crianças e dificilmente os adultos pegam, tá? Então, essas doenças próprias da infância, como roséola, síndrome mão-pé-boca, eritema infeccioso, escarlatina, são doenças muito mais comuns nessa faixa etária. A maioria dos quadros não são graves, são de resolução espontânea. A gente precisa estar atento aos sinais e sintomas, tratar o desconforto da criança na maioria das vezes, estar atento às possíveis complicações, mas a grande maioria são doenças que se resolvem por si, sem grandes necessidades de medicações. Hoje em dia, a gente vê uma disseminação de informação muito fácil, né? Então, grupo de mães e tudo mais, então muitas vezes acaba assim, disseminando termos como surto disso, surto daquilo, né? Na verdade, existem pessoas surtadas, porque grande parte desses quadros são esperados ao longo do ano. Então, para nós pediatras, é normal a gente ver ao longo do ano. Lógico, uma ou outra vai ter uma sazonalidade um pouco maior em outono e inverno, outras no verão, como gastroenterite, muito mais no verão, por exemplo. Mas
nem sempre esses surtos que vocês ouvem falar ou que vocês ouvem nos grupos de mães, geralmente são surtos. São pequenos aumentos de caso esperados para a época do ano ou dentro de um pequeno grupo. Porque, por exemplo, uma síndrome mão-pé-boca, ela é muito transmissível dentro de uma sala de aula. Então, muitas vezes aparecem muitos casos, mas que fica restrito àquela unidade escolar, por exemplo. Tá? Sim, não configuram surtos como Covid, por exemplo. Sim, claro, entendi. Doutor, daí, digamos assim, prevenção. Vamos supor. Vamos supor que essa criança, ela não vai para a escola. Mas ela brinca em parquinhos, ela sai, enfim. Tem alguma coisa que a gente, mãe, assim... tá ali, tá no parquinho, vem cá, fica toda hora com álcool gel. Tem alguma coisa, assim, que realmente a gente pode pensar para ajudar? Acho que antes disso, é importante a gente reforçar a importância de ter esse contato. De ter esse contato com natureza. Tem que ter. Perfeito. Com liberdade, de ter contato com sujeira. Pra gente não ficar criando medo dessas doenças próprias da infância. A gente tem muito mais medo de crianças restritas em ambientes sem contato com natureza. Sim. Entendeu? Então, a criança precisa desse contato. Então, vão para o porquinho, vão se sujar, vão para a natureza. Formas de a gente minimizar isso, logicamente, lavar a mão, cuidar com o que come, né? Porque essa parte de alimentação é um contágio muito grande também, tá? Se você tem um filho sabidamente doente, deixe em casa. Né? O nosso maior problema hoje em dia é a criança sabidamente doente, a mãe medica e manda pra escola. A gente sabe que tem diversas camadas aí pra gente interpretar sobre isso, tem diversas considerações sociais que impactam nisso, mas pra quem pode, não socializar nesse momento que a criança tá em vigência de algum quadro agudo. Isso acho que é o maior que a gente precisa, mas essa coisa de excesso de uso de álcool gel e tudo mais não é a linha. A gente precisa ter contato com esse tipo de sujeito. Eu lembro que teve uma vez que o doutor falou, tem duas coisas, depois eu falo a outra, mas agora eu vou falar agora uma. O doutor falou um dia pra mim assim, Mineia, é vitamina S. Deixa. Isso e aí. Realmente. Isso aí. Precisa, né? Exatamente. A gente precisa de várias, a vitamina S também é importante. Doutor, febres. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a Agatha nesses dias. E eu fiz porque eu lembrei da minha primeira consulta com o doutor, que foi, salvo engano, em setembro ou outubro de 2021. Eu estava grávida e eu estava procurando um pediatra, que eu pensei, quem é que vai me ajudar? Não tem ninguém, alguém precisa me ouvir quando nascer essa criança. E naquela vez eu lembro que o doutor conversou comigo, e o doutor conversou comigo sobre coisas que iriam acontecer. Já me explicou coisas. E a febre foi uma das que me tocou bastante quando o doutor disse pra mim, e eu não sei se foram essas palavras, mas são as minhas, né? Depois o doutor me corrige. A febre, ela é ela é uma coisa natural do corpo, para o corpo ajudar a gente a combater um vírus, ou uma bactéria, ou alguma coisa. Então, ele esquenta para controlar aquele vírus. E aconteceu comigo agora, semana passada, retrasada com a Agatha. De noite, a gente já estava dormindo, 11 e pouco, botei a mão nela, a menina estava pelando. Aí comecei a controlar a febre, aí foi 37,9, 38, 38. E eu controlando, eu pensei, não vou medicar, vou deixar até uns 38,5. Depois disso eu medico, antes disso eu não vou medicar, vou deixar o corpinho dela trabalhar. Tirei a roupinha, liguei ar-condicionado, deixei o quarto geladinho, fui cuidando dela. Enfim, isso começou meia-noite, foi até as 12h30 da manhã. Resumindo, a febre dela baixou automaticamente. Ela foi até 38,4. Quando eu medi de novo, que eu queria ver se tinha subido, na verdade foi baixando, para minha alegria. Então, assim, acordou de manhã, a menina tava o terror. Como se nada tivesse acontecido. Eu queria morrer, mas eu tava muito feliz. E eu não mediquei, eu me controlei e fiquei ali ajudando e olhando. Febre, quando que a gente deve dar o medicamento? O doutor explica, porque assim, tem mães que eu já ouvi que deu febre, me dão já um antibiótico. E isso, cara, eu pensei, meu Deus do céu. Explica, doutor, pelo amor de Deus. A gente vive uma hipermedicalização da medicina, né? Sim. Então a gente busca informação, mas muitas vezes não consegue entender e só quer resolver. A gente é imediato em tudo hoje em dia na vida, né? Sim. E a febre, eu acho que é um dos maiores exemplos na pediatria. A febre nada mais é do que uma resposta a um agente invasor. Ai, ótimo, isso mesmo. Então é super importante a gente entender isso. Então, febre não é a doença em si. Ela é um sinal de alguma possível doença. Tá. Então, quando a criança
eleva a sua temperatura, o organismo entende que está sendo invadido e eu preciso mobilizar essas defesas para combater esse invasor. Então, o que ele faz? Ele eleva a temperatura porque em altas temperaturas esse invasor não sobrevive, seja ele um vírus ou uma bactéria. Tá? Quando a gente medica, o que a gente faz? A gente simplesmente cede essa temperatura. Porque o remédio antitérmico não está tratando a infecção, ele só está tratando a febre. A febre. Pensa que é como se você tivesse uma casa e você tivesse um sistema de alarme. E esse sistema de alarme estivesse ligado diretamente com a polícia. A partir do momento que alguém invade a sua casa, esse sistema de alarme, ele é ativado e sinaliza para a polícia: vem aqui, estou precisando de você. O que você faz? Você vai manter esse sistema de alarme ativado ou você vai simplesmente desligá-lo? É isso que acontece quando a gente medica sem necessidade. Eu já vou falar as considerações de quando medicar. Mas é importante a gente entender o que é a febre. A febre é esse sistema de alarme. Então eu não vou desligar esse sistema de alarme. Eu quero entender por que esse alarme está sendo ativado. A partir dessa dinâmica, eu já tenho um ponto importante de entender que eu não tenho urgência em medicar. Eu preciso saber quando medicar. Quando que eu vou medicar? Eu vou medicar quando a criança me der sinais. Ou seja, se a Agatha estivesse chorosa, incomodada, inquieta, com dor, com desconforto, a gente não vai deixar ela passar por isso. Lógico, a gente vai medicar. Eu vou medicar o desconforto. Eu vou esperar a temperatura ceder e vou notar uma resposta. Sim. Mas eu não vou precisar medicá-la nessa situação como você estava, por exemplo. Em que ela estava com febre, mas estava dormindo. Você estava ali de olho. Ou se ela estivesse no dia seguinte de manhã ainda com febre e pulando, saracoteando pela casa. Sim. Ou mesmo que ela não estivesse 100%, porque a criança está em vigência de algum processo infeccioso, ela não vai estar 100%. Mas se ela está ali tranquila, sentadinha, brincando, não está no 100% dela, mas ela não está nem dando nenhum sinal de alarme, não precisa medicar. Certo? Por que não medicar? Quanto menos eu medico, mais eu permito que essa resposta imunológica seja ativada, que as nossas células de defesa consigam mobilizar uma resposta para combater a infecção, e com isso eu consigo encurtar o tempo de doença e minimizar sintomas. Nossa. Então isso é super importante de a gente entender. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu pratico muito o que eu falo. Em 2020, outubro, eu fiz Covid. No boom do Covid. Nossa. E eu fiz febre. Eu lembro que eu acordei, assim, eu acordei de manhã, eu nunca cancelo a agenda, né? É um caos. E eu lembro naquele dia, eu falei assim, peguei o bicho, né? Vou ter que cancelar a agenda. E eu fiquei o dia inteiro com febre. E vocês imaginam o que é um homem com febre? Meu Deus! A gravidade. A gravidade. E eu lembro que eu fiquei literalmente o dia inteiro com febre. E eu não mediquei. Entendeu? Só que no dia seguinte, eu estava que nem a Agatha. Eu estava querendo atender, porque eu estava 100%, juro pra ti. Olha então, só. assim, não tive nenhum tipo de complicação, lógico. Também existe todo um estilo de vida, né, que me permite isso. Mas, lógico que isso também favorece esse não medicar de forma desnecessária. Então, eu acho que o recado que eu tenho sobre febre em crianças é: esquece um pouco o termômetro, olha para o teu filho, né? Ele vai dar sinais de quando você precisa medicar. Esquece um pouco o olhar para o número que está no termômetro. Até recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou ali o valor de temperatura considerado febre. Antes era 37,8, agora é 37,5. Isso na prática não muda nada, gente. Né? Por quê? Porque a gente não medica o valor, a gente vai medicar a criança. A criança. Ai, perfeito, doutor. Ai, eu te amo. Doutor, é minha vida toda. Vamos lá. Antibióticos. Meu Deus. Em quais casos são necessários antibióticos? Por favor. Antibióticos são restritos para doenças bacterianas. Ponto. Né? Qual que é o nosso maior problema? Nem todos têm possibilidade de ter um pediatra para si, para chamar de seu. Sim, né? sim. Muitas crianças estão desassistidas. Tem muito colega que deixa a desejar também, que não dá um suporte para as famílias. Existe um imediatismo das pessoas para medicar, e existe também o imediatismo dos médicos, principalmente de pronto atendimento, para medicar, né? Assim, são diversas camadas. Mas, enfim, a grande maioria das crianças que vão para os prontos atendimentos não tem necessidade de fazer uso de antibiótico, porque estão em vigência de quadros virais. Sim. Os quadros virais, eles podem ter sintomas prolongados. Tá. Só que eles são virais.
eu só vou usar antibiótico para doenças bacterianas ou doenças virais sobrepostas com algum quadro bacteriano. Tá. Os antibióticos eles não vão tratar doenças virais. Doutor, vamos lá. Me ajuda agora pra gente conseguir explicar. Bactéria, doenças bacterianas, pode ser o quê? Vamos lá, uma infecção urinária. Perfeito. Uma otite. Uma otite média aguda. Tá. Uma escarlatina, uma amidalite. Isso é por bactéria. Isso por bactéria. E doenças virais seria o quê? Um pé, mão, boca. Perfeito. Um resfriado, uma gripe. Resfriado comum, gripe, influenza, adenovírus. Tá. Rinocinusite viral. Nem toda otite é bacteriana. Sim. Né? Na verdade, a grande maioria das otites não vão precisar de antibiótico. Sim. Eu lembro que a Agatha passou por 2 que a gente não utilizou. E depois só que a gente precisou utilizar, né? Isso, perfeito. Sim. Então tá. É bom porque eu sempre digo assim, às vezes a gente fala, e eu já sou paciente há muito tempo do doutor. Eu não, a Agatha, né? Mas eu também sou. E então a gente já sabe como que é, mas tem muita gente que não consegue compreender, né? Uma coisa que atrapalha muito é que justamente por, infelizmente, a maioria das crianças não terem um pediatra que faça segmento dessas crianças, elas acabam indo em pronto atendimento. E no pronto atendimento sempre vai ser um profissional diferente. E como esse profissional não conhece aquela família, aquela criança, ele sempre vai pesar a balança para mais, né? Então, por exemplo, você que vem comigo, se eu atender a Agatha, ela tá num quadro ali que eu tô com dúvida se eu preciso entrar ou não com antibiótico, tu tem meu telefone, eu consigo reavaliar a Agatha no dia seguinte, 2 dias depois. Então, eu vou pesar para menos. Eu vou olhar pra ti, não, né? Tranquilo, vamos deixar sem, me avisa, e a gente consegue conduzir de uma forma muito melhor. No pronto atendimento, não. No pronto atendimento, muitas vezes o médico vai olhar, essa criança ali já entrou várias vezes, já faz uso recorrente de antibiótico, já vai para mais uma prescrição. Mais uma prescrição, é verdade. Eu já aconteceu várias vezes de eu pegar, tiro foto da receita, porque levei a Agatha. E me mandar. Doutor, o que eu faço esse tratamento ou não? Isso. Porque a gente, é aquela confiança, né? E isso realmente, eu espero que um dia a gente consiga ter mais médicos disponíveis para as pessoas que realmente não têm condições, né? A gente sabe que o nosso Brasil está precisando tanto, sabe? De uma base ali embaixo, sabe? Para ajudar. Mas a gente tem que ter fé. Vamos lá. Doutora, a gente pode falar sobre desenvolvimento e neurodiversidade? Adoro. Vamos lá. Sei que o doutor também estava há pouco tempo não, já viu, acho que o ano passado, ano retrasado, o doutor fez uma especialização, alguma coisa, né? Vamos falar sobre autismo? Claro. Eu vou falar, num lugar de leiga, eu não entendo absolutamente nada e hoje em dia a gente nem pode mais se colocar nesse lugar com tanta informação que tem. Então, assim, quais são os primeiros sintomas que os pais têm que ver e como que a gente faz, doutor? Todos esses transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente o autismo, eles são muito complexos, mas eles convergem num ponto de ter uma base genética como causa e ter fatores ambientais associados. Então, isso é bem importante a gente entender. Não é uma coisa só que vai tornar a criança autista. São múltiplos fatores. Existem crianças que a gente vai conseguir identificar muito precocemente e outras que a gente vai conseguir identificar às vezes um pouco mais tarde. Hoje em dia, por conta de mais acesso à informação, educação dos profissionais, a gente consegue ter um olhar muito maior para isso. Por isso que hoje em dia a gente faz mais diagnóstico e cada vez mais precoce também. Por isso que a prevalência é muito maior também. Se a gente pega a prevalência de 5, 10 anos atrás, era muito menor do que hoje. Então, hoje, por exemplo, a prevalência é de 1 para cada 31 crianças. 1 para cada 31? É muita gente. E isso parte por conta de mais acesso à informação, de mais diagnóstico e mais diagnóstico precoce. Não que antes não existia crianças assim. Exato. Entendi. Exatamente. Hoje a gente consegue nominá-las dessa forma. E a gente consegue atuar de forma muito mais precoce. Mas respondendo a tua pergunta, nessa fase inicial, nos primeiros anos de vida, a gente tem que estar muito atento ao neurodesenvolvimento global. Então eu posso ter atrasos motores, sendo indicativos de autismo, principalmente nas meninas. Tá? Atraso na comunicação e linguagem. Tá? Então, uma criança, por exemplo, de 1 ano já tem que entender comandos simples, né? Filho, pega aquela caneca ali, traz pra mãe, leva isso, tá? Joga a bola.
Se a gente não ver esses sinais, a gente tem que estar atento. Não que configure autismo, é bem importante deixar claro. Mas é importante haver uma avaliação e uma intervenção. Sim, a gente tem que estar sempre com aquela lanterninha acesa aqui. Uma criança de 3 meses tem que ter sorriso social, ela tem que olhar pra ti e abrir um sorrisão. Com 6 meses já tem que fazer gargalhada. Com 9, 10 meses já tem que começar a imitação. Com 1 ano já tem que começar as primeiras palavras. Então, tudo isso faz parte de um desenvolvimento de linguagem e comunicação que a gente tem que estar atento. Então, atrasos nesses pontos, também a gente tem que intervir. Tá. E, beleza. Como que nós, doutor, como sociedade, como que eu explico, vamos supor assim, agora é uma pergunta bem psicóloga. Como que eu explico para minha filha algumas diferenças no crescimento dela? Eu jamais quero que a Agatha ela não queira brincar, eu não quero que ela se afaste. Como que a gente consegue ajudar eles? Agora ela tá numa fase que ela nem tem ideia, né? Eles não têm ideia, para eles é tudo criança. Graças a Deus, as crianças são uma bênção, né? Eles têm muito a ensinar. Mas em que momento que a gente deve realmente falar e como que a gente acolhe essa criança? Porque eu realmente me coloco num lugar que eu não sei como fazer. Perfeito. A gente precisa entender como crianças neurodivergentes. Então, a gente vai trabalhar que são cérebros que funcionam de uma forma diferente. Assim como outras diferenças que a gente vê, a gente vai pontuar dessa forma. Então, por exemplo, a gente fechou o diagnóstico com uma criança de 8 anos, que já vinha de outros profissionais e enrolado, ninguém batia o martelo. E claramente, quando chegou na primeira consulta comigo, eu já vi que era. Mas a gente fez toda uma investigação e critérios diagnósticos bem precisos. Mas enfim, quando a gente fechou realmente o diagnóstico na terceira consulta, o relato dos pais foi de que os irmãos, eles já tinham falado para os pais que, nossa, sério, agora que fechou? Porque pra gente ele já era. Olha porque a minha amiga, a fulaninha, já falou assim, o teu irmão deve ter autismo, porque ele faz isso, isso e isso. A gente tá falando de uma criança de 8 anos de idade, que os colegas ao redor já viram, aceitavam, e os profissionais ainda não viam. Olha que emblemático isso. Porque você já parte do princípio que a Agatha não sabe. Talvez eu sou uma Agatha saiba. Ela saiba, entendeu? A gente não Talvez sabe. ela saiba, mas ela não tem o preconceito que a gente tem. De achar que aquela diferença seja impactante. Sim. Então, não subjulgar a criança. Tá? Então, a gente entender que as crianças estão atentas. Sim. Então, expor diferenças e explicar que há um cérebro com funcionamento diferente. Então, explicar de forma bem clara. Por exemplo, se há uma criança com TEA, com transtorno do espectro autista, que não tolera toque, a gente vai explicar para ela que ela tem uma hipersensibilidade, que tocar para ela pode ser doloroso. E aí não é para tocar nela. Claro. Entendeu? O Lorenzo tem dificuldade com som. Super comum numa criança com autismo, né? Sim. Hipersensibilidade sonora. Então, eu vou explicar pra ela que se estoura um balão, você se assusta. Pra ele é como se alguém desse uma agulhada nele. É muito doloroso esse tipo de estímulo. Então, eu vou fazer esse paralelo. Sim. Explicar que é um cérebro que funciona diferente e tentar fazer um paralelo com o que ela sente, pra ela entender essa real diferença dessas crianças atípicas. Nossa. Ai, doutor, tô amando, tá? Ai, dá pra gente aprofundar muito, mas eu tenho uma vasta coisa aqui e o tempo corre, né? Vamos lá. Depois. Doutor, vamos entrar no TDAH? É possível a gente identificar mais cedo? Qual que é a diferença da gente identificar do que o autismo? Porque o autismo, eu vejo que a gente tem mais... como é que se diz ainda? Pisando em ovos, talvez. E o TDAH já não tanto. Então, como que a gente consegue identificar esses sintomas cedo? E qual é a diferença dos comportamentos normais na infância, de quem tem e de quem não tem? Perfeito. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu posso ter predomínio de um, do outro ou misto, ele pode se expressar desde o início da infância, mas a depender de maiores demandas sociais, principalmente escolares, é que ele vai ficar mais evidente. Tá. Então, diferente do autismo, que muitas vezes a gente consegue pegar logo no início, o TDAH nem sempre. Porque muitas vezes é uma criança dispersa, que brinca aqui e não para, mas
a grande maioria das crianças tem esse comportamento inicial. Tá. Então pode mascarar. Então vai depender muito das demandas sociais e escolares. Tanto que os critérios diagnósticos para a gente fechar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a partir de 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Então a gente não vai fechar o diagnóstico antes. Eu posso ter uma presunção muito importante. Pais com TDAH, a criança já está desatenta, já está na escola, já tem queixa. Eu já vou trabalhar essa criança, não vou ficar esperando fechar diagnóstico. Sim. Já vou encaminhar para psicoterapia, pedagogia. Não estou falando de medicação. Medicação é o último ponto. Mas fechar diagnóstico mesmo é uma coisa mais tardia. Olha só. Outro ponto importantíssimo. A gente vê um boom de crianças com acesso à televisão. Telas. Agora. Celular. Isso dificulta muito a aquisição de diversas funções cognitivas. Não. Então, muitas vezes, por si só, isso mimetiza um quadro de dificuldade de atenção. Então, uma criança que tem contato com tela, principalmente uso prolongado, celular, short vídeos, aqueles vídeos curtos, uso de TikTok, todas essas coisas tendem a fragmentar muito a atenção da criança. Tanto a atenção alternada como a atenção sustentada. Então, são crianças que, somente pelo uso da tela, vão ter uma alteração da atenção. Mas essa criança não necessariamente tem um déficit de atenção, tem um TDAH. Então, antes de a gente pensar no diagnóstico de TDAH, eu preciso ler o contexto onde a criança está e ajustar essa dinâmica primeiro. Eu preciso que essa criança esteja se alimentando bem. Eu preciso que essa criança esteja dormindo bem. Eu preciso que essa criança tenha rotina. Eu preciso ter manejo e controle adequado do uso de telas dessa criança para depois pensar no TDAH. Entendeu? Se eu não faço nada disso, eu vou incorrer num diagnóstico equivocado. Vou estar hipermedicando essa criança sem corrigir o básico. E é o que a gente mais vê. Chega a criança já com medicamento, sem o básico bem feito. E a gente precisa corrigir isso. Eu preciso partir do básico bem feito para ver o que sobra, para daí pensar se existe um diagnóstico. Nossa, foi bom que o doutor falou das telas, né? Hoje em dia a gente fala, e volta e meia um pai escorre, uma mãe... Alguém desliza ali, né? Mas, doutor, eu ia mesmo falar, e o doutor já citou um ponto, mas até que ponto as telas realmente são prejudiciais? E existe o que a gente pode dizer um tempo seguro, uma dose segura ou nunca é seguro? E eu pergunto isso já falando que agora lá em casa já a Agatha tá, Bluey, Peppa, um que ela gosta, que daí no YouTube, mas eu boto na televisão, não no celular, que ela gosta muito daquela Maria Clara e JP, que daí tem as musiquinhas, que ela gosta de ver eles dançando, enfim. E daí lá, assim, de segunda a sexta, ela não, sem televisão, ela não assiste, é escola, casa, é a rotina. Sábado e domingo é o momento que a gente deixa ela, de manhã ela acorda, o cafezinho dela eu boto na bandejinha, sirvo ela lá na sala, ela toma o cafezinho dela lá, aqueles 30, 40 minutos, 1 hora, é o momento que ela tá ali. Então, assim, quanto tempo, o que é prejudicial? O que não é, o bom seria nunca fazer nada, mas até qual que é uma medida segura que a gente pode... Acho que a gente não pode demonizar, a ideia aqui é a gente trazer informação e não somente críticas, e sim buscar soluções, né? Então vamos lá, acho que antes dos 2 anos, ideal, 0 tela. 0. Né? Não vai haver nenhum tipo de benefício para a criança, isso é totalmente concreto. Dadas as devidas condições da família, a gente entende que às vezes a mãe tá sozinha, não tem rede de apoio e precisa, sei lá, terminar o almoço. Então, eu sempre digo, utilize a tela pensando em você. Redução de danos. Então, antes dos 2 anos não vai ter nenhum benefício para a criança. Utilize a tela para você nos momentos que você precisa que a criança fique quieta. Para você conseguir terminar alguma coisa. Mas o ideal é 0 telas antes dos 2 anos de idade. Perfeito. A partir dos 2 a gente vai ter um melhor manejo, um melhor controle. Acho que daí, a partir dos 2, o mais importante é a gente manter uma dinâmica de rotina, o menor tempo de uso possível, ideal menos de 1 hora por dia e intercalado, não 1 hora contínua. E o mais importante, o que assiste? Né? Uma coisa é a criança estar assistindo um desenho de baixo estímulo, lento, que você controla, deixa ali, ela está assistindo. Melhor ainda, se você está assistindo, se você está trocando alguma ideia sobre o que está acontecendo com ela daquele episódio. Outra coisa é você colocar a criança com o celular na mão
Onde ela escolhe, onde ela tá de frente pro YouTube. Onde ela entedia e passa. Onde ela acelera porque não gostou. Então, tudo isso dificulta ainda mais o desenvolvimento neurológico da criança. Eu gosto de ter um paralelo muito grande, assim, nós temos somos da mesma geração, né? A maioria de nós viveu com tela, cresceu com tela. Eu lembro eu assistir bastante mas TV. Vamos pensar como era pra gente. A maioria de nós tinha acesso à TV aberta. Então você tinha uma janela de tempo clara de desenho, que geralmente era ali no final da manhã, porque antes tinha Ana Maria Braga e depois já vinha jornal. Depois, o jornal não nos interessava, então você tinha um tempo fixo. Era um desenho início, meio e fim, eram episódios isolados, não dependia de outro. E geralmente com uma mensagem bacana. Né? Hoje em dia não, hoje em dia a criança tem acesso a episódios múltiplos, episódios com interdependência, ou seja, não termina, ela já fica esperando vir o outro. Múltiplos estímulos, que deixa a criança extremamente agitada, e quando ela sai dali a vida não tem tanto estímulo assim, então muitas vezes a criança entendia onde fica agitada. Então o que a gente consumia em formato de tela também era muito diferente de hoje. Claro. Então não olhar apenas para quanto tempo você pode, e sim para o que consome. Tá, não, perfeito. Eu vi até, o doutor tem um Reels que o doutor postou na rede social, né, sobre os desenhos, acho que foram 5 desenhos que o doutor comentou, né? Quais são eles? Eu lembro que um deles era o Bluey, que a gente gosta bastante lá em casa. Era... Qual que era mais, doutor? Tinha uns old school, assim, tipo o Inspetor Bugiganga. Isso! Tinha... gente, vocês depois procuram lá, segue o doutor nas redes sociais. Depois a gente deixa ali. Mas eu gravei tantos episódios, mas esses foram bem interessantes. Vários, são 5 opções, mas tem a Bluey, tem Kylo, se não me engano, tem Inspetor Bugiganga, tem mais 2 lá. Enfim, mas é muito legal. O doutor fez uma série de vídeos, gente. Vocês têm que entrar ali na rede social do doutor. Tem gente, muita informação, de verdade. E tem um episódio interessante sobre o YouTube também. Isso. Que eu acho que hoje é o nosso maior problema na infância. Acho que de tudo sobre tela, que realmente é ruim é o YouTube. É o YouTube. Né? Não nesse modelo como você tá me falando, que você coloca algo para assistir. Por exemplo, uma mãe veio me dizer, mas ele gosta muito de assistir documentário de animais da selva. Ok, você tá colocando, né? Não é esse consumo que a gente tá falando, mas entregar um celular na mão ou um controle, isso é extremamente perigoso. Não tô nem entrando ainda na seara de questão de violência sexual, de outros problemas que advêm desse tipo de coisa. Das mensagens subliminares ou dos possíveis acessos que essa criança possa ter. E sim, realmente, dessa questão da dificuldade de desenvolvimento neurológico por conta de ficar mudando e acelerando e esse consumo de vídeos curtos demais. Gente, não é fácil. A gente tem muito que aprender ainda, né? Meu Deus. Doutora, eu preciso falar muitas coisas. Vamos lá. Sono, doutor. Por que tantas crianças têm a dificuldade de dormir? E principalmente dormir... Muitas crianças não conseguem dormir na cama sozinho. Tem a necessidade de dormir com a mãe, de ficar perto. Como que a gente faz? Hoje em dia é assim, não para cama compartilhada, assim, para cama compartilhada, não para não sei o quê, assim, né? Gente, que loucura. Eu acho que nós mães hoje em dia a gente passa muito trabalho. Na minha época, não. Na época que eu fui filha, na época que eu era pequena, eu acho que a mãe não passava por tudo isso. Mas o que é o bom para o sono da criança? Como que a gente pode fazer para regular isso? Tem alguma ajuda, alguma coisa que a gente pode recorrer? Medicamento? Eu acho que primeiro que os nossos pais não passaram por isso porque eles não tinham tanta informação e não tinham tanta pressão. Hoje em dia existe uma pressão muito grande, né? Então você se compara muito com o outro, com o grupo de mães. Então as suas expectativas muitas vezes precisam estar alinhadas. Então acho que primeiro isso. Por exemplo, uma vez eu peguei em consultório um bebê super saudável, mamava peito exclusivo, a gente tá falando de um bebê de 4 meses de idade, e ele acordava uma vez na noite. Das 7 às 6 da manhã e acordava uma vez na noite pra mamar. Delícia. Nossa. Esse é o perfeito. E a família não aceitava. Eles acharam que era impossível um bebê de 4 meses acordar de madrugada. Eles queriam porque queriam que ele dormisse a noite inteira. E isso não existe, né? Nessa situação. Então, primeiro, alinhar expectativas. Segundo de tudo, a gente precisa ter rotina. A maioria dos pais não tem rotina, né?
E a criança não tem que se adaptar à rotina dos pais, são os pais que têm que se adaptar a essa rotina da criança. Então, outra coisa muito comum de consultório. Meu filho tem 3, 4 anos, ele vai dormir 8, 8h30 e acorda 5h30, 6. Isso é ótimo, isso é o correto. Biologicamente falando, é o perfeito. Sim. Mas ele acorda muito cedo, porque os pais acordam mais tarde e vão dormir mais tarde. Mas daí não é a criança que tem que se adequar à rotina da criança, são os pais que têm que se adequar. Então, o fisiológico é esse. De novo, expectativa. E rotina. A gente precisa ter uma dinâmica de rotina diurna para que esteja impactando positivamente à noite no sono. Eu preciso ter um bom gasto energético, e a criança demanda muito gasto energético, tu bem sabe, né? E muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade, a gente não tem essa paciência, e aí esse gasto energético fica aquém, e isso vai reverberar no sono da noite. Preciso de alimentação adequada, preciso de manejo de tela. Então, a gente acabou de falar de tela. Então, a Agatha, ela vai assistir tela? Beleza, já tem uma idade que a gente consegue ter um manejo melhor. Mas eu vou evitar antes de 2 horas de dormir, porque isso pode estar impactando no sono também. Sim. Então, precisa ter um olhar muito amplo sobre a criança, sobre a dinâmica familiar, sobre rotina, para a gente pensar nas considerações do sono. Nossa. Doutor, e existe um tempo, eu vou perguntar agora, bem consulta com o doutor. Hoje a Agatha, ela dorme 8, 8h30, 9 horas, é o horário que ela vai dormir. Todos nós vamos pra cama, ela dorme, a gente levanta, assiste um filme e volta pra cama. Enfim, mas a gente deita com ela na cama pra ela dormir. E o que acontece? Ela acorda 8h30, né, da manhã, eu tô acordando ela um pouquinho mais cedo pra ir pra escola, mas qual que é o tempo? Porque ela não dorme. A Agatha nunca foi de dormir muito à tarde. Ela nunca teve esse soninho à tarde. Tem um tempo mínimo que a criança, a Agatha vai fazer 4 anos, que ela tem que dormir, digamos, 10 horas por dia, 12. Quanto que é um sono bom para as faixas etárias? Vai variar de acordo com a idade, mas de uma forma geral, para a idade dela, por exemplo, umas 10, 11 horas. No sono total. Total. Então, nisso vão ter algumas crianças que ainda vão fazer soneca, outras como ela que já não fazem. Já não faz. A grande maioria da idade dela já não fazem. Pra gente é muito bom que faça, né? Sim. Não, realmente, porque, meu Deus do céu, essas crianças hoje em dia... Mas varia, né? Um bebê de meses vai ter uma necessidade de sono muito maior e isso vai reduzindo de acordo com as idades e aí vai aumentar só depois na fase de adolescência. Os adolescentes têm uma maior necessidade de sono mesmo do que crianças escolares, por exemplo. Sim. Vamos pular para alimentação? Claro. Eu tenho que aproveitar muito esse episódio com o doutor. Qual o maior erro dos pais na introdução alimentar? Me ajuda. Mais um? Pode ser vários, doutor. Vários. Criar a expectativa de que a criança precisa comer. Eu acho que começa por aí. Quando a gente fala em introdução alimentar, 6 meses de vida, a criança precisa aprender a comer. São coisas diferentes. Ela não tem necessidade de ingerir alimentos. Ela estará nutrida no leite materno ou na fórmula. Mas ela precisa aprender a comer. Então, primeiro, frear essa expectativa. Sim. Né? Segundo, não ensinar a criança a comer. Não dar autonomia, apenas alimentar. Né? A introdução alimentar, de novo, é um processo em que eu vou ensinar a criança a comer. Eu preciso que ela desenvolva essa habilidade, tenha autonomia e crie vínculo com o comer. Que tenha prazer com a comida. Que crie uma relação boa com o comer. Se eu só alimento, eu breco isso, eu vou impedir o desenvolvimento da própria autonomia da criança. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade de permitir com que a criança se alimente. Eu preciso migrar textura, né? A maioria começa com papas, por exemplo, mas não é a vida inteira papa, eu preciso migrar essa textura. Eu brinco que a gente precisa dificultar a vida da criança, porque ela precisa crescer. E por meio das dificuldades é que ela vai crescer. Sim. Então, isso na alimentação também. Eu preciso ir dificultando, deixando mais texturizada, dando autonomia, literalmente deixar que ela se vire para que ela coma bem. Acho que esses pontos são os principais. Nossa. E aí, outros clássicos de introdução precoce de açúcar, alimentos industrializados, não permitir que a criança controle a ingestão, a quantidade do que come, ficar hiperalimentando, usufruir de telas para que a criança coma mais,
para um benefício nosso e não para a necessidade real dela. Então são diversos pontos, mas acho que esses 3 que eu conversei primeiro são os mais importantes. Eu tive uma lembrança agora do dia que eu bati no consultório do doutor. Doutor, quando minha mãe tá aqui e coisa, ou quando a Agatha vai pra Dinda, a Agatha come, eles dão doce pra ela, e daí eu não sei como que eu faço, porque, meu Deus, eu não quero que dê, nananã. Aí eu lembro que o doutor olhou pra mim, Neia, tá tudo bem. Ela tem que saber que não é a rotina dela. Acontece, tem coisas que a gente não tem como dominar, né, doutor? Então, assim, acontece. Aquilo que tu não tem como, né, ou tu vai proibir um contato, né? Ou tu vai deixar, mas ela tem que saber que não faz parte do dia a dia dela. A rotina dela não tem doce, a rotina dela não tem contato com outros alimentos, né, enfim, que não podem, ou que não fazem bem. E eu lembro que aquilo tirou um peso de mim. Dizer, não, calma, eu tô fazendo, tá tudo bem. Isso. Então, assim, vamos controlar o que a gente pode ter controle. Então, se a tua rede de apoio não entende essa tua dinâmica alimentar, esses teus princípios, tudo bem, né? A criança vai entender o que é comer doce fora. Sim. Ela vai chegar em casa e vai pedir, tu vai dizer, não, aqui não tem, entendeu? Agora, a partir do momento que você compra, aí é que o bicho pega, né? Sim. Porque, meu filho só come besteira. Mas tem besteira. Mas quem que compra? É você que compra, né? Ele verdade. não pega o salário dele e vai no mercado. Sim. Então, se ele só come besteira, é porque só tem besteira dentro de casa. Sim. Então, eu preciso ter muito cuidado disso. A criança entende o que é dinâmica alimentar de casa e o que é fora. A partir do momento que a gente explica pra ela o que é fora e o que é dentro de casa, o que é rotina, ela passa a entender. Tá. Ainda sobre a alimentação, doutor. Fase da criança, assim, existe essa fase onde ela começa a selecionar aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Perfeito. E que daí, assim, como que a gente controla? Porque uma hora come todos os dias feijão, arroz, um repolho, uma carninha, um não sei o quê. No outro dia, não quer saber. Ai, não, eu só gosto de massa. Ai, eu só gosto... Isso é real, isso é uma fase, Sim. passa. Passa se a gente souber conduzir. Tá. Então, existem 2 pontos importantes de crianças que comem mal, que se tornam seletivas. Ou a introdução alimentar foi feita de forma errada. Tá. E aí, desde o início, já não criou-se vínculo com comida, já tem toda uma introdução equivocada. Ou um manejo equivocado justamente nessa fase. Essa fase que você comentou é uma fase que a gente chama de anorexia fisiológica da infância. Olha. É uma perda de apetite fisiológico, ou seja, esperado para a idade, e que ocorre geralmente depois de 1 ano, 1 ano e meio. E isso ocorre por quê? Porque as necessidades energéticas da criança vai reduzir. Tá? As necessidades energéticas vão reduzir. No primeiro ano de vida, a criança geralmente triplica o peso. Então, se um bebê nasce mais ou menos com 3,5 kg, ao final de 1 ano ela vai estar com mais ou menos 9, 9,5. Em nenhuma outra fase da vida a gente ganha tanto peso. Ou deveria. Então, nesse primeiro ano, esse triplicar de peso demanda muita energia. Tá. E isso faz com que a criança tenha um padrão alimentar. Depois de 1 ano, isso começa a decair. Só que ele não decai de forma linear, ou seja, a criança vai começar a comer menos, mas ela oscila. Tem dia que come super bem, tem dia que não come nada. É isso aí. Tem dia que come bem pra caramba, parece que vai comer o rodapé. Tem dia que não quer nada. Não quer nada. Tem dia que tu oferece alguma coisa, vai. Tem dia que tu oferece a mesma coisa, não vai. Então essa oscilação da aceitação é comum. E eu preciso saber conduzir, entender que essa fase existe e manter a oferta. O que a maioria das pessoas fazem? Na primeira recusa, faz troca. Corta e troca. E troca. Então, eu ofereci comida, tadinha, dá pelo menos uma mamadeira. Dá pelo menos um iogurte. Ai, tadinha, saco vazio não para em pé, come pelo menos uma bolachinha. E aí a criança entende que, recusando, vem algo legal, vem algo gostoso, palatável, bom de comer, rápido, doce geralmente, dá energia. Vou recusar sempre. Tá? Outro ponto. Tô fazendo todo dia brócolis, a criança pega, não quer mais, nunca mais faz brócolis. Preciso vencer no oferta, né? Eu preciso repetir isso. Então, eu não posso substituir, eu não posso trocar por mamadeira. Eu preciso entender essa fase de recusa como algo fisiológico e preciso manter a oferta. Sim. E um ponto muito importante, ser exemplo. Porque no primeiro ano de vida, você dá, a criança come. Depois de 1 ano, a criança vai comer o que tu come. Então, se você não come fruta, se o teu marido não come verdura, se vocês não sentam à mesa, a criança vai ficar igual. Vai ficar igual. Então, a gente precisa resgatar hábitos simples de
cozinhar em casa quando possível, sentar à mesa, comer junto em família, sem distração, sem celular na mesa, sem TV, para a criança consiga focar na comida e a gente ser exemplo para ela. Ai, ótimo, doutor. Meu Deus. Já até peguei agora umas dicas que eu precisava. Não, porque a gente lá em casa, na verdade, a Agatha, eu tenho dificuldade com ela quando a gente sai. Viagem, ela gosta de casa e ela gosta das minhas comidas. Então, se eu tô fazendo comida, se eu faço um feijão, um arroz, inclusive ela gosta de provar. Mamãe, eu posso provar quando tá nas panelas? Ainda pode, eu tiro a colher dela. Tá bom. Então, ela come. Gente, viagem é o caos. Porque, assim, não é o feijão com gosto que eu dou. Não é. Então, assim, aí eu começo. É boa, hein? É boa, doutora. Uma galinhada, bem gaúcha, assim. É uma galinhada, um feijão, um arroz, enfim. Mas eu tenho essa dificuldade. E eu já passei, eu lembro que depois eu fui pra consulta, o doutor me explicou isso até. Mas aí eu tentava suprir. A gente ia almoçar num restaurante, ela não comia nada. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Ah, sorvete? Não sei o quê. Gente, e aí depois eu falei, não, uma hora ela vai querer comer. E a hora que ela querer comer, ela vai comer. Então eu não... O que eu fiz? Eu não comecei a dar alguma coisa em troca. Eu comecei na próxima refeição a ver se ela ia comer de novo. Ou na próxima refeição dar aquilo que deveria dar. Isso. A fruta da tarde, né? E sucessivamente. Então isso eu fiz, mas assim, a gente ainda passa trabalho. Isso. E isso que tu falou é importante, né? Tá tudo bem pular refeições. A criança não vai entrar em depressão de vitamina, perder peso por conta de uma refeição. A gente pensa isso. Pais e mães são uma loucura. Eu sei que é desesperador. O que é mais difícil, doutor? Lidar com a criança ou com os pais da criança? Com os pais da criança. Com certeza. O que não é ruim, né? Brincadeiras à parte. Sim, mas com certeza é muito mais difícil, né? Claro. Porque a gente precisa trazer objetividade dentro da subjetividade que vocês estão. Sim, a gente precisa entender. Eu sou aquela que eu gosto de entender o porquê que aquilo está acontecendo. Daí eu consigo lidar. Vocês vêm com o coração à frente da razão e a gente precisa equilibrar esses pontos. Sim. E aí, falando de família, eu quero voltar à profissão do doutor, à clínica em si. Então, queria que o doutor contasse como é que foi a fundação da clínica, porque hoje, assim, a gente vê, já não tem mais horário para consulta direito, é uma loucura. Mas como que foi essa fundação? Como que foi a clínica, a fundação da Clínica Mandi? Eu já tinha consultório há alguns anos, sozinho. Depois eu entrei em sociedade com outro colega pediatra. E aí eu conheci uma colega obstetra. E aí, a partir de conversas entre nós três e troca de pacientes, a gente entendeu que a gente tinha os mesmos valores, os mesmos princípios e o mesmo propósito de ter um espaço de saúde integrado e verdadeiramente integrado, em que a gente trocasse ideias sobre o paciente, em que a gente unisse forças em prol daquelas famílias. E a partir disso surgiu a Mandi. Então, inicialmente, nós éramos um centro materno-infantil, com obstetrícia e pediatria. Olha que legal. E a Ana Gabi, que era a nossa sócia, ela acabou desfazendo a sociedade por questões pessoais, ela foi viajar, hoje em dia a gente se dá super bem, ela tem um outro propósito de vida, e a gente ficou somente com a pediatria. E hoje a Mandi atua exclusivamente na pediatria integrada, com o foco em saúde integrada de todas as formas. Então, hoje a gente trabalha, eu como pediatra, eu tenho uma fonoaudióloga, neuropsicopedagoga, uma odontopediatra, e que a gente trabalha de forma uniforme, coesa, em prol das famílias. Que lindo. Então, a ideia é que a gente consiga não só ter um olhar para as crianças, mas ter um olhar para toda a família, um olhar para a mãe, que você sinta o nosso espaço como uma extensão da sua casa, em que você se sinta segura para você falar das suas dores, dos seus medos, dos seus receios, e que a gente consiga ser a sua rede de apoio por toda a sua vida. Eu acredito que já digamos, é como se um sonho construído para o doutor, mas existe alguma coisa além, um sonho que tu ainda tem a alcançar? Tem, com certeza. Conta para nós. Esse formato eu quero muito estender, né? Esse formato de atendimento que é muito sucesso. E a gente tem ideias de a gente tentar transpor esse modelo de atendimento para famílias mais carentes. Então, acho que esse é o nosso maior plano para o futuro. A gente conseguir atingir famílias que não têm condições de estar lá conosco. Sim. Estender informação de qualidade. Ai, que lindo, e cuidado doutor. de qualidade.
Que Deus abençoe esse projeto. Doutor, onde que a gente encontra? Eu já sei onde eu encontro, mas vamos contar para o pessoal como o pessoal faz para encontrar, para entrar em contato com a clínica, o endereço da clínica, se o doutor puder passar para nós. A gente está em Balneário Camboriú, no centro, pertinho de Pioneiros, no edifício Pacífico Empresarial, se chama Clínica Mandi. O nosso Instagram é @clinicamandi, e você vai ter contato também no meu Instagram, que é @drEvandramorim. Amorim com M no final, M de macaco. Sim. Doutor, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu queria ter muito mais tempo pra gente conversar. Eu tive que passar tão rápido. Eu sei que a gente poderia ter aprofundado, mas eu já tô muito feliz com essa entrega. Eu acho que a gente pode tirar muitas dúvidas das pessoas, né? Com toda essa nossa conversa. E eu quero agradecer de coração. Obrigado. Eu sou muito emocionada, né? Mas eu quero agradecer de coração pelo cuidado do doutor com a minha família, comigo, com a Ágata. Ai, eu choro. Mas muitas vezes, quando eu fui, o doutor olhava pra mim com o olho realmente pra mim, pra eu me sentir bem quando eu não conseguia amamentar, enfim, diversas coisas. Mas muito obrigada por tirar o tempo, por estar aqui com a gente. Eu acho que quando a gente troca, quando a gente divide um pouco o que a gente sabe, a gente está sempre ajudando alguém. E o mundo precisa de mais pessoas assim. Então, muito, muito obrigada. Obrigada de coração. Muito, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço não somente o convite, mas para mim é uma honra ser digno de cuidar do bem mais precioso de vocês. Obrigada. Eu imagino a responsabilidade que eu tenho de você colocar a sua filha nas minhas mãos e colocar a sua família nas minhas mãos. Então eu me sinto muito grato por isso. Eu sou muito feliz nas minhas escolhas e eu acho que eu consigo expressar isso pra vocês. E estaremos juntos até a Ágata querer me abandonar. Amém. Sim, vai crescer a menina. Obrigada, muito obrigada. E, gente, assim eu encerro mais um episódio. Por favor, mandem esses vídeos, mande esse episódio para as pessoas que estão com bebês pequenos, com crianças, ou que passam por alguma coisa que a gente conversou já. Compartilha para a gente poder disseminar informação boa e não informação ruim. Então eu vou agradecer vocês. Até o próximo episódio. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração e tchau, tchau.